Olá, sexto ano, tudo bem? Hoje a gente vai fazer esse exercício da página 45. Aula passada eu falei pra vocês que a gente não ia fazer o mexa-se, né? Que eu não ia pedir pra vocês o mexa-se. O 1, 2, o 3 e o 4 eu não pedi, tá? Mas o 5 eu acho interessante a gente fazer, porque eu percebi nos outros anos que tem muita dificuldade para analisar esses gráficos, tá bom? Mas ele explica, gente, aqui no enunciado como que faz, tá? Então eu vou ler com vocês devagar e aí a gente vai fazer os exercícios, tá? Só o A, B, C. E o D aí vocês ficam livres, tá? Então, começando. 5. Nas figuras abaixo você vê gráficos de clima de duas cidades brasileiras, Fortaleza e Curitiba. A linha vermelha, a linha vermelha indica a variação de temperatura, e as barras em azul, o índice pluviométrico ao longo do ano. Então aqui, por milímetro, lembra que a gente viu aí nos exercícios? O número 1 indica janeiro, o número 2 fevereiro e assim por diante. Então, os números são os meses, que tá aqui embaixo, né? Os valores de índice pluviométrico em milímetros estão na linha vertical, tá? Então, você vai ver essa barra azul e vai vir pra cá pra ver o valor que é, tá? E linha vertical à direita e as variações de temperatura em graus Celsius aqui. E a linha que indica a temperatura, tá bom? Então, ele deu aí de Fortaleza e Curitiba, né? Aí, letra A. Qual é o mês mais seco com menor pluviosidade em Fortaleza e em Curitiba? Mais seco, menor pluviosidade. O que indica mesmo pluviosidade? A barra azul, né? O mês mais seco em Fortaleza é o mês 10. Vocês concordam comigo? Que barrinha pequena. Tá menor que a 11 ainda, né? 10 e 11. Aqui na apostila eu chego bem pertinho, parece que é igual. Não, acho que o 10 é um pouquinho menor. É o mês 10. E mês 10 é outubro. É o mês que a gente tá, né? Então, em Fortaleza, o mês mais seco, com menor pluviosidade, é outubro. E em Curitiba? Curitiba dá pra ver até mais fácil, que é o mês 8, né? Que é agosto, tá bom? Então, responde aí. Fortaleza é o mês 10, outubro. Curitiba é o mês 8, que é agosto. Qual é o mês com maior precipitação em Fortaleza e em Curitiba? Maior precipitação. Agora tem que ser a barra azul maior, né? Maior precipitação em Fortaleza é o mês 4, que é abril, né? Abril. E em Curitiba é o mês 1, que é janeiro, né? Maior precipitação é maior chuva, tá? Em qual das duas cidades a temperatura chega a cair abaixo de 20? A temperatura, pessoal, tá nesse lado, tá? Lado esquerdo, 20 tá aqui, desce. É a linha vermelha a temperatura, tá vendo? Qual cidade que desce a temperatura abaixo de 20? Curitiba. Vamos só conferir se Fortaleza não... Não, Fortaleza fica sempre acima de 20, tá bom? Então, a letra C é a cidade de Curitiba, né? E aí a letra D, pessoal, eles falam com o auxílio do professor de geografia, mas não precisa pedir para a professora Sandra, tá? Não precisa. Faça um resumo sobre as características climáticas dessas duas cidades. Falando aqui no geral, a cidade de Curitiba apresenta uma boa quantidade de chuva, mais ou menos, né? Porque lá, não sei se vocês separaram, aqui, olha quanto chega. Passa de 300 milímetros, tá? Aqui em Curitiba, em Fortaleza, né? Aqui em Curitiba não chove nem 200, né? Então, assim, chove bem menos do que Fortaleza, né? No ano todo. Sendo que janeiro é o mês com maior quantidade de chuva. A temperatura varia entre 20
15 a 20 aí, no geral, né? Vamos pôr que aqui é quase metade, até menos, né? 13 a 20 aí, o ano todo, ou seja, é uma cidade mais fria. Curitiba está no sul do país, tá? Por isso que ela é mais fria, tá bom? No sul, o clima nosso do país é subtropical, ele não é tão quente, como vocês podem ver aqui, tá bom? E mais ou menos isso, pessoal. Se quiser falar mais coisa aí, certo? Então, não tem nenhum mês que tem tão pouca chuva, igual Fortaleza, mas também não tem tanta chuva, né? A chuva é mais ou menos equilibrado, vamos dizer assim, né? No ano todo. Agora, em Fortaleza, gente, Fortaleza é nordeste do país, é muito calor, tá? Já é bem calor. Ó, a temperatura é quase 30 o ano todo, certo? Então, aí no verão, ó, que é de janeiro a abril, mais ou menos, né? É muita chuva, que é típico de verão isso, né? Muita chuva e temperatura alta. Depois a chuva cai, chegando a outubro e novembro, bem pouca chuva. Outubro, novembro, dezembro, né? Pouca chuva. Começa em setembro, na verdade, né? Com pouca chuva, mas a temperatura é sempre alta, tá bom? Se quiser pesquisar, fazer mais coisa, fica à vontade, tá, pessoal? Mas não precisa perguntar para a professora Sandra, não, tá bom? E aí, pessoal, eu paro por aqui, tá? Eu só quis fazer o número 5, por causa desses gráficos, porque eu percebi nos outros anos que tem muita dificuldade de interpretar. Mas ele falou no enunciado, tá? Que o gráfico azul indica, as barras azul indicam a pluviosidade, a quantidade de chuva, que a quantidade está no lado direito. E a linha vermelha indica a temperatura, que está em número do lado esquerdo, tá? Era só vocês interpretar e fazer com base nisso, tá? Então, eu quis fazer isso só para tirar dúvida, se alguém leu, né? E quem não leu, faz aí comigo, tá bom? Qualquer dúvida ainda desse exercício, vem falar comigo, tá bom, pessoal? E depois marca devolvido pra mim a aula, tá bom? Um beijo, pessoal, até mais e tchau, tchau.